gente. Boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa segunda live da semana do Empodere-se. Estou muito feliz de estar dando sequência nessa semana que é tão importante para nós. Clarinha já entrou, lindeza. Pablo, Dona Tânia, Cacá. Muito obrigada por estarmos juntos, né? Cecília. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante e eu diria assim, muito importante mesmo, porque a gente vai estar falando sobre a saúde e o bem-estar da mulher, voltado aí para a questão da nutrição, dos hábitos alimentares, da comida de verdade, né, da importância da gente ter esse comprometimento com a gente mesmo, né, para valorizar e escolher adequadamente esses alimentos. E hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa, né, que é maravilhosa, é a minha Nutri, é a Nutri da minha família inteira, tá? Então, que já está aqui, vou chamar ela aqui agora pra gente começar a nossa live. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês convidarem, né, as pessoas. Tem uma setinha aqui embaixo dessa live, que é onde a gente consegue fazer aí os convites para as pessoas. Como é um tema muito legal, eu sugiro que a gente convide outras pessoas para participar com a gente, né? A gente vai estar abrindo para dúvidas, para comentários. Então, eu acho isso muito legal. Aqui está a doutora Tatiane. Ei, lindona! Olá! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia também. Muito legal a gente poder estar fazendo esse bate-papo, né, para outras pessoas acompanharem esse assunto que é tão legal, tão importante, tão interessante, né? Que a gente faz tantas vezes no seu consultório e agora a gente vai estar fazendo aqui ao vivo para outras pessoas terem a oportunidade de participar das conversas que a gente tem e que eu considero muito importantes, né? Que bom, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de saúde, falar um pouquinho da nutrição e da importância dela na saúde da mulher. Sim, com certeza. E eu queria dizer para você, né, o quanto que eu te admiro enquanto pessoa, enquanto profissional, né, a gratidão que eu tenho por todo esse acompanhamento que você fez aqui, não somente para mim, né, mas para minha família toda, e que foi uma mudança realmente radical de hábitos. E isso a gente percebe na prática o quanto que é importante, né? Que bom, fico feliz por poder contribuir Sim, e ver a diferença na vida de vocês, né? A sim. evolução, muito gratificante. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários, né, para a gente poder conversar. Queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. E aí, no finalzinho, a gente vai voltar com os comentários e vamos abrir para algumas perguntas. Pode ser assim? Bom, Tati, né, doutora Tatiane Soares, mas como a gente fala Tati o tempo todo, né, vamos lá falar Tati. Queria que você se apresentasse para a gente. Fale um pouco, por favor, da sua trajetória profissional. Bom, eu sou, como a Maline já me apresentou, sou Tatiane Soares, nutricionista formada há 15 anos. Inicialmente comecei trabalhando com emagrecimento. Eu sempre gostei de trabalhar com aquilo que eu visse resultado, assim, resultado palpável, né, na vida da pessoa. Então, a princípio, comecei com emagrecimento e é o primeiro motivo que as mulheres procuram, né, o consultório de nutrição é o emagrecimento.
E comecei trabalhando com grupos, só que eu nunca trabalhava em emagrecimento de forma isolada. Eu tentava entender o porquê daquela dificuldade de emagrecer, né? O porquê daquela mulher não estar respondendo. Então, eu sempre pedi exames. E eu acho que o grande segredo, independente do tratamento, né, do objetivo, na verdade, da mulher, é a gente entender a causa, né? O que está desencadeando aquilo tudo. A gente só consegue um resultado realmente satisfatório, efetivo, quando a gente vai na causa. E naquilo as mulheres, eram muitas mulheres jovens, né, entre 30 e 40 anos, começaram a engravidar. E elas começaram a compartilhar comigo, Nutri, eu estava tanto tempo sem tomar remédio, tentando engravidar, não conseguia. Depois que eu fiz o tratamento com você, eu consegui. E aí eu comecei a me identificar e me interessar mais por essa área de fertilidade, saúde da mulher, programação metabólica. E aí fiz outras formações, né, na área de nutrição clínica, materno-infantil, saúde da mulher. E foi quando eu fui descobrindo o porquê disso, né? Porque quando a gente trata o problema, um exemplo, né, se tratando de emagrecimento, se a gente não traz, a mulher quando chega ali relatando um problema, a gente tem que investigar a tireoide, a gente tem que ver complexo de vitamina B, às vezes não está tendo metilação nessa mitocôndria, então não há termogênico, não há dieta low carb que vai funcionar. Então, a gente realmente tratar o paciente, né? Eu acho que o grande segredo é isso, a gente tratar, entender e tratar de forma individualizada, né? Eu dei o exemplo aqui do termogênico, tem pessoas que estão super bem com o termogênico, mas tem mulheres, o que eu mais vejo, mulheres ansiosas tomando termogênico, ou seja, para desencadear uma compulsão e comer mais, né, tira no próprio pé. Ou mulheres com problemas de tireoide tomando termogênico. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela. Então, o grande segredo é realmente a gente tratar ali a causa, entender de forma individualizada a questão do paciente. Cada caso é um caso, né? Sim, com certeza, somos únicos, graças a E Deus. essa questão do individualizado demanda mais cuidado, né? Que é o foco aqui do Divã de Saúde. Sim, E pela sua trajetória, não teria um convite mais bem feito a ser feito para estar aqui comigo hoje para falar sobre a alimentação adequada na saúde e bem-estar da mulher. Então, é exatamente isso que a gente vai estar conversando aqui, né? E a gente sabe dessa influência da alimentação em várias fases da vida da mulher, né? E isso, às vezes, poucas pessoas sabem que um alimento bem escolhido vai fazer toda a diferença, não é verdade? sim, faz. Então, quando eu falo em fase, é realmente, né, desde do período pré-menstrual até a menopausa. Né? Então, fala um pouquinho para a gente dessas escolhas, né, dessas boas escolhas que vão contribuir aí para esse bem-estar, para a saúde. Nós mulheres, assim, a gente tem muitas fases, né, literalmente. A adolescência, a fase adulta, fase ali mais fértil, gestação, né, climatério, menopausa. Então, a gente passa por vários momentos onde cada uma dessas fases demanda uma necessidade nutricional diferenciada. Né? E se a gente não cuida disso, se o nosso corpo não está bem nutrido, se a nossa célula não está bem nutrida, nada funciona. Sim, Então é muito importante a gente entender isso, né? Às vezes uma mulher está em depressão, já peguei, né, vários pacientes de depressão, não foi dosada a B12 dela, que tem uma correlação enorme, né? Então, assim, às vezes, queda de unha, cabelo, a pessoa tá mudando cosméticos, né? Naquela agonia toda na hora que vai ver ferritina baixa. Então, assim, ponto de partida é realmente a gente avaliar em qual momento essa mulher tá, qual o estado sim, nutricional dela, né? Isso a gente vê através de exames e sintomatologia, para a gente poder nutrir o corpo dessa mulher. Porque em cada uma sim. dessas fases, como eu falei anteriormente, tem uma necessidade nutricional diferenciada. A parte da TPM, como você citou, do ciclo menstrual, né? A gente tem uma oscilação muito grande de hormônios. E esses hormônios, eles precisam de nutrientes para poder ser produzido em forma adequada, que são os precursores que a gente fala, né? Então, assim, é Sim. importantíssimo que realmente essa alimentação seja de forma individualizada, para a gente conseguir esse resultado e atender essa demanda e passar por cada uma dessas fases de uma forma muito mais leve, que eu acho que é o grande objetivo, a gente passar de uma forma leve, né, plena, né, e com saúde por cada uma dessas fases. Exatamente, porque às vezes as pessoas pensam que ir ao consultório da nutricionista é justamente para fazer dieta, né? E só fazer dieta.
E aí a gente percebe, quando a gente tem esse hábito, né, de ir sempre ao consultório da Nutri, ainda mais com uma Nutri linda dessa, né, Ai, obrigada. que transmite tanta segurança pra gente, tem carinho e atenção, né? Eu falo que às vezes eu estou no supermercado e penso assim, gente, vontade de comer isso, será que eu posso? Será que eu devo? E aí manda aquele WhatsApp rápido ali e eu tenho essa resposta rápida. Então, eu considero que a consulta à nutricionista, ela não é, vamos dizer assim, uma futilidade, né? A gente precisa de entender esse processo todo para que seja uma coisa leve, como você mesma disse, né? Então, não ficar assim, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Você sempre fala isso para a gente. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, essa questão das pessoas acharem que vão ser podadas de se alimentar, podadas de determinados itens. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que vai definir se a gente vai ter saúde ou doença em cada uma dessas fases, ou conseguir passar por essas fases com qualidade de vida, é a nossa constância, né? Então, se a gente tem uma rotina saudável, a gente precisa se permitir. E esse se permitir ele tem que vir de forma leve também, né? Se a gente tem uma rotina saudável, não tem porquê. Não é uma situação eventual, né? Uma sobremesa ou um jantar que vai prejudicar todo esse contexto. Então, realmente, a gente precisa cuidar da rotina. E a gente tende a recorrer a estratégias assim, mirabolantes, né? Eu preciso fazer low carb, eu preciso fazer jejum, eu preciso detoxicar meu corpo, usar uma estratégia mais restritiva no quesito detox, sendo que o mais óbvio que assim, essas estratégias, quando bem orientadas, elas funcionam, não é para todo mundo, mas funcionam. Mas o que vai funcionar nesse caso é o simples, né? É a comida de verdade, é a comida natural, a comida caseira, porque é o que a gente consegue aderir a longo prazo. O sucesso de qualquer tratamento da saúde, do resultado, independente do seu objetivo, ele está na adesão do tratamento. Então, realmente tem que ser uma coisa assim, leve e palpável, uma coisa duradoura a longo prazo, que realmente a gente vai conseguir conquistar a saúde e o corpo que deseja. Exatamente. E ser prazeroso, né? Ninguém aqui está falando Prazeroso. só do corpo Óbvio que ideal, a gente mas do precisa se corpo saudável. desafiar, né, Maline? A Oh, e vontade de, como? né? Quantos a gente, né, lançava o desafio? Então, assim, é óbvio que a vontade de, sei lá, iniciar uma atividade física, tirar ou diminuir o açúcar do café, ela não vai cair do céu. Ninguém acorda de manhã Sim, numa segunda-feira com essa vontade. Então, realmente tem que partir da gente o desafio, né? A gente partir para ação. Mas tem que ser algo assim, dentro da realidade de cada um, de acordo com o perfil de cada paciente, para que ele consiga aderir. por isso que essa questão da individualidade ela é muito importante, né? Porque não Fundamental. adianta eu pegar a dieta que foi feita para minha filha e querer fazer a mesma, ou da vizinha, né? E Não querer fazer funciona. igual. Não funciona, exatamente. Quando a gente consegue entender isso, né, que a avaliação ela é holística, né? Ela passa por todo o organismo, eu acho que a coisa muda de figura, né? Não é só o alimento, é muito mais. Então, tem um nutriente que está faltando, um eletrólito, alguma coisa, né? Então, precisa ser reposto. E isso Sim. é de suma importância, né? É fundamental individualizar, né, o tratamento de acordo com exame, sintomatologia, perfil, tem que avaliar tudo. Sim. E aí, quando a gente fala Não assim, tem os jeito. Não alimentos, adianta pegar a dieta do Google, da amiga, não vai funcionar, não. infelizmente. Ai, E ainda eu bem, brinco, né? gente, né, não é puxar a sardinha, mas assim, consulta com nutricionista é um investimento, porque o tanto que economiza de medicação, de perda de tempo, né? Quando você Sim, realmente está sendo bem acompanhada por um profissional atualizado da área que você quer, é muito importante. Toda a área, todos os profissionais têm uma área de atuação. Então é muito importante isso, que você procure um nutricionista que atue na área onde você deseja, para a gente conseguir esse sim. resultado. Sim, e eu acho muito interessante também são os encaminhamentos, né? Então, se há algum problema a nível de tireoide ou que seja diabetes, a Nutri faz os encaminhamentos, né? Então, isso é muito legal, essa interdisciplinaridade, trabalhar junto com outro profissional, né? Isso é fundamental, assim, né?
Sim. No meu caso, assim, eu peço vários exames, mas quem dá o diagnóstico é o médico. Então, às vezes eu vejo ali uma alteração, eu já tenho uma opinião pré-formada, né? Claro que o médico dá o diagnóstico, mas eu sempre encaminho para a gente fazer esse tratamento em conjunto, Sim, que é maravilha. fundamental, né? Avaliar a necessidade de medicação, ou não, só com estratégia de suplementação funciona. Então, tem várias questões envolvidas e é importante, sim, a gente trabalhar em conjunto. Maravilha. E aí, quando a gente fala dessas fases, uma fase que vem muito na minha cabeça, porque uma casa que tem 4 mulheres, né? Rola TPM, não tem Lindas! como. Lindas, né? Também acho. Meus tesouros. Assim, o que a gente pode fazer para acalmar, para ajudar nesse período aí tão complicado que cada mês bate aí nas nossas portas? Sim. Então, o ponto de partida, Marília, no caso dessa, né, muita mulher convivendo essa estabilidade emocional, ponto de partida, assim, que eu gosto muito da gente avaliar a parte nutricional, de exames, né, carência nutricional, igual B12, tem muito a ver com essa questão. Como que tá vitaminas do complexo B em geral, B6, B9, como que tá o intestino dessa mulher, porque a gente tem que pensar que a serotonina, a maior parte, grande parte, na verdade, da serotonina, ela é produzida a nível de intestino, todo mundo acha que é nível de cérebro, não é nível de intestino. Então, como está o intestino dessa mulher? Não é à toa que existe aquela palavra enfesada, né? Porque Sim, realmente, quando o intestino não está bom, a produção desses neurotransmissores que são importantes para o humor, dopamina, serotonina, a melatonina, responsável pelo sono, ela altera todinha. Então é importante, assim, não adianta eu dar um antidepressivo, claro que em alguns casos a gente, né, é indicado, às vezes naquele primeiro momento, enfim, depende muito de cada caso, isso o médico avalia, mas assim, não adianta a gente só dar, né, cuidado final e não entender a causa desse problema, claro. né? Então é Uhum. importante avaliar o intestino dessa mulher, complexo B, vitamina do complexo B, magnésio importantíssimo. Magnésio é uma vitamina que está, infelizmente, assim, hoje 80, 90% dos pacientes que eu pego em consultório estão com carência de magnésio por conta da nossa alimentação, ainda que se alimente bem, tá, Maline? Então, assim, por conta da Sim. nossa alimentação, do nosso solo, magnésio e vitamina D, principalmente. Assim, a maioria das pessoas estão com essa carência nutricional. O magnésio impacta muito nessa questão, né, do relaxar, de cólica menstrual, da tensão, né? O magnésio ele é um relaxante natural, né, grosseiramente falando. Então, ajuda muito. Chás calmantes também são muito bem-vindos. Eu gosto bastante, sempre indico. Delícia, né? O triptofano, que é o principal precursor da serotonina, além da gente cuidar do intestino, né? O triptofano também. Alimentos ricos em triptofanos, banana, cacau, chocolate 70%, os grãos, né? Entre eles, o que mais tem uma concentração maior é o grão de bico. Então, tem vários alimentos que contribuem, a aveia, abacate, vários alimentos que podem contribuir em conjunto. Carências nutricionais de minerais também, que são precursores desses hormônios relacionados ao humor. Então, tem muita coisa que dá para fazer para amenizar a situação, né, o contexto. E dá para ficar bem interessante, porque a gente recebe um e-book da nossa Nutri que tem lá várias dicas, né, de dietas, de alimentação. E aí eu digo o seguinte, o que parece que é difícil, né, se torna prazeroso, porque a gente vai para a cozinha, vai preparar, né, e sabendo que o que tem ali dentro vai nos ajudar de certa forma, né? Isso que é o mais importante. Então a gente passa a ser um pouco seletivo também, né? Fica um pouquinho. A gente começa a avaliar, dar sentido às coisas, porque a nossa geração, principalmente, ela foi criada, assim, alergia alimentar era frescura, né? Comer é um ato Sim, de prazer, não tem problema nenhum, tem que ser um ato de prazer, mas ele não tem que ser o único ato de prazer. Então, assim, comer, e a gente pegou toda aquela época da industrialização, alimento industrializado, então, assim, o alimento industrializado, ele dá muito mais prazer. Então, a gente cresceu, assim, a comida gostosa, comida natural é comida ruim. E sim. começou a se prender muito ao prazer momentâneo da alimentação. Então, assim, nenhum prazer momentâneo vale o nosso sonho a longo prazo de ter saúde, né? De olhar no espelho e estar satisfeita com o que a gente vê, se sentir Sim. saudável, ter disposição. Então, não tem preço que pague, não tem comelância Não. que pague essa sensação de você se sentir saudável e sim poder se permitir quando você acha que vale a pena, né?
Então, eu acho que a gente tem que avaliar, ponderar muito essa questão, né? Dar sentido às coisas, até que ponto vale a pena eu ficar me permitindo todos os dias, né? Sim. Nutri, é muito difícil, sei lá, diminuir o café, diminuir o açúcar do café. É muito difícil deixar de comer fritura. Gente, mas é difícil para todo mundo. Infelizmente, em alguns momentos, a gente tem que fazer escolha, né? É mais difícil deixar de comer a batata frita todos os dias, né? Ou é mais difícil conviver com uma diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, autoestima Com baixa, porque certeza. nós mulheres não adianta, a gente não separa. A gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir saudável, quer gostar do que a gente vê. Então a gente Sim, tem que começar a ponderar, porque a gente foi educado de outra forma, por questões culturais mesmo, né? exatamente. E uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo, é a gente se permitir, como você falou, e aí você tá ali comendo uma pizza e come uma fatia, né? Assim que você fala com a gente, come a Isso. segunda. Quando você comer a segunda, espera um pouquinho. Deixa o seu cérebro mandar a mensagem, né? De que você já Isso. está satisfeita. E quando a gente Aham. faz esse exercício, a gente percebe o quanto a gente come desnecessariamente. Às vezes a gente come Muito. compulsivamente, né? Uhum. E sem necessidade. Quando a gente percebe isso, né? A gente espera o cérebro. Eu acho essa dica sensacional. Eu sempre falo isso, né? Para as Ah, minhas amigas, aqui em casa, a gente sempre fala um para o outro e repete isso, até para raciocinar mesmo, né? sim. A partir do momento que a gente fala, a gente acaba fazendo de forma mais consciente, né? E essa é uma das dicas, estratégias, essa que você está contando, é uma das estratégias que a gente usa para a pessoa comer de forma mais consciente, porque a maioria das pessoas não engordam porque estão com fome, né? Sim, Engorda porque está no piloto automático, então come o segundo prato, repete o terceiro e só percebe isso quando já está no segundo, no terceiro, né? E você fala assim, e aí, tá salgada, tava doce, tava gostosa? A pessoa nem sentiu o sabor, nem nem se saboreou, deu né? conta. Então, assim, quando for Uhum, se permitir, curte aquele momento, come de forma consciente, né? E começar a ouvir os sinais do nosso corpo de fome e saciedade, né? Já tô sim, satisfeito? Ah, eu tô com fome, então eu não vou pra pizzaria com fome, deixa eu forrar um pouquinho, né? Como diz o outro. Né? Tô sim, saciada, então é uma forma da gente comer de forma mais consciente e comer devagar, né? Prestar atenção no ato de sim, mastigar, pausar os talheres. São formas de a gente conseguir isso com mais facilidade. No início se torna um pouco mecânico, né? A gente começar a prestar atenção no ato de comer. Porque a gente não foi educado para isso. A gente cresceu assim, come que o chinelo tá aqui na mão, né? sim, Ou se você comer tudo, você vai ganhar tal coisa. Então a gente não cresceu assim. Hoje eu tenho meu filho, eu falo assim, filho, come, ó, presta atenção. Quando eu vejo que ele tá comendo um pouquinho mais, você já tá saciado? Bota a mão na barriguinha, sente, come devagar. Então hoje isso tá mudando um pouco, né? As crianças já estão sim, começando a trabalhar essa questão do comer consciente e que é que extremamente maravilha, importante para a saúde. sim. E aí, quando a gente fala essa questão de comer compulsivamente, uma coisa que você também sempre fala é: será a ansiedade? Né? Será que é a pressa mesmo do dia a dia? Né? E ter esse pensamento de buscar ajuda para isso também, né? Sim. Ajuda psicológica para organizar aí o meio de campo, né? A Uhum. rotina de vida diária. Então, é um contexto, na verdade. A alimentação, ela não é uma coisa isolada, ela está inserida dentro de um contexto de vida, né? Da nossa Sim. vida, das Da nossas nossa história. escolhas, da Sim. nossa história, Nossa exatamente. vida, nossa escolha, nossa história. Então tem todo um Né? contexto. E a alimentação, assim, ela é a base, né, de tudo. Se a pessoa está com carência nutricional e essa carência nutricional não for corrigida, vai ser um efeito dominó negativo. Começa com uma imunidade baixa, né, e vai se alastrando. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? Comer de forma consciente. Se precisar, a alimentação é muito importante, mas ela não é a solução de tudo. Então, se você acha que você precisa estar um pouco mais ansioso, está fugindo do normal, então, né, busca um outro profissional, um psicólogo que vai auxiliar nessa questão, né? Se Exatamente. é uma compulsão, então, né, começar a se perguntar que outra coisa eu posso fazer? Ah, eu tô comendo por quê? Tô ansioso, né? A pergunta que você falou, tô ansioso. O que que vai amenizar essa ansiedade? É uma atividade física ou não? É um acompanhamento com um psicólogo? É eu ter um momento do dia para mim? E uma coisa assim, Exatamente. vai complementando a outra, né? Porque senão a gente Sim, acaba usando a comida como válvula de escape.
E o nosso corpo entende que através da comida ele tem prazer. Então, todo momento, tá ansioso, você vai lá e abre a geladeira. Tá nervoso, você abre a geladeira. Né? Tem até A uma gente frase sempre assim, escuta isso, né? Ai, quando eu tô é, nervosa, eu como muito, né? uhum, dá um Acaba conforto. associando. É uma válvula de Exatamente. escape. Então, a gente tem que ter cuidado para o nosso cérebro não entender isso. Porque entra pro piloto automático, todo momento de estresse a gente vai lá recorrer à comida. Então, a gente tem Exatamente. que... É um pouco de autoconhecimento a nutrição também, né? Entender o que eu tô sentindo. É Sim, fome? Não, não é. Então, o que é? Né? Eu tô cansada? Eu preciso descansar, não preciso comer. sim. E quando a gente tem esse entendimento, é aí que a gente precisa buscar ajuda. Porque às vezes as pessoas veem que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente do que seria o normal e não buscam ajuda. Né? Acham que, eu vou comer só fruta, eu vou comer só verdura, aí já está resolvido o meu problema. Não é isso, né? Ou eu estou ansioso, não busca ajuda. Enfim, quando a gente toma essa consciência de que cuidar da gente é muito importante, e eu sempre falo isso, quando a gente aprende a se cuidar e se sentir bem, demonstra o amor que a gente tem por a gente mesmo, a gente vai estar apto a amar as pessoas que estão do nosso lado. Então, isso é uma energia, assim, parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver, Tudo a ver, com né? certeza. A gente não consegue cuidar Maravilha. do outro. A mulher tem essa coisa do cuidar muito forte, né? E ela Sim, cuida de todo mundo e esquece de cuidar dela. Só que o que ela esquece também é que ela não vai conseguir cuidar do outro se ela não estiver bem, né? E cuidar da saúde também é um ato de amor com ela, com a família dela, com o próximo. Então, realmente tem que exatamente. rever, tem que ter um tempo para se cuidar, tem que ter um tempo para se alimentar, para comer com calma. E às vezes procura ajuda quando já está com problema instituído. Né? O ideal Instalado, é a gente instalado. Então, o justamente. ideal é a gente estar buscando essa ajuda como forma preventiva, né? Para que a Sim, gente possa não chegar ao problema, né? sim, se Assim, antecipar a ele. atenuar a chegada ou não deixar que chegue. Isso que é o mais importante, né? Justamente. Independente, Amaline, assim, ainda que uma vez que esteja instalado, a gente sabe assim que algumas doenças são genéticas, não tem como a gente correr da genética, a gente não pode dizer que ela não existe, a genética, ela existe. Sim, Mas o que a gente tem que entender, hoje em dia é um tema que está muito em alta, a epigenética, que é o quê? É o nosso estilo de vida, o quanto o nosso estilo de vida é gatilho, né, para poder desencadear essa doença genética. Então, assim, a genética existe? Existe, mas ela só vai manifestar dentro de um ambiente propício para isso. E ainda que esse ambiente, essa genética se manifeste, exemplo, o hipotiroidismo é uma doença autoimune e é genética na maioria dos casos, né? sim. Então, ainda que ela se manifeste, tem formas da gente tornar isso mais leve, uma vez que a gente dá substratos importantes, que são nutrientes importantes para a saúde da tireoide, que são precursores desses hormônios da tireoide, T3, T4. Então, assim, ainda que a nutrição está envolvida em tudo, não tem para Em onde correr. tudo. Então, Exatamente. tanto de forma preventiva, a gente está aí no momento, né, da conscientização, do autoexame, questão do câncer, tanto de forma preventiva, puxar um pouquinho para esse assunto, tanto de forma preventiva quanto no tratamento. A nutrição impacta em tudo, né? A gente tem ali Sim. alimentos antioxidantes que auxiliam no combate de radicais livres, tornando o nosso corpo menos ácido. Isso previne o câncer. Ainda que a pessoa tenha uma predisposição, se ela tiver um corpo rico em antioxidante, que esse balanço antioxidante radicais livres esteja em equilíbrio, a chance dela manifestar essa doença vai ser muito menor. E ainda que ela manifeste o tratamento, né, muito importante, também antioxidantes, reduzir açúcar, que o câncer se alimenta de açúcar, né, dar uma alimentação para essa mulher que combate os enjoos, quem está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, tem muito enjoo, muitas náuseas. Então, tem várias estratégias para a gente, assim, tanto prevenir quanto tratar, independente da doença, né? A gente consegue com a nutrição, Sim. Formas tudo naturais, né, formas Tati? naturais. A nossa Isso. geração está muito imediatista, né, Maline? Então, assim, Sim. tô com dor de cabeça, é um remédio, né? Eu tô com problema na tireoide, já vai para o remédio. Não tô dizendo que não tem que ir, em alguns casos é realmente indicado, né? Mas o que eu Sim. digo, assim, não é só medicação. O que tem por trás? O que desencadeou isso? Uma das coisas que mais não, uma grande causa, na verdade, de desencadear doença autoimune, hipotiroidismo, é a doença celíaca, que é o glúten. A maioria das pessoas não sabe, nunca é rastreado. Quando a mulher começa ali com disfunção tiroidiana, nunca é rastreada essa alergia alimentar, né?
Então, assim, a gente precisa, assim, em alguns casos, tem que tratar, tem que tomar medicação, às vezes por um curto prazo, às vezes, né, pro resto da vida, depende de cada caso, mas o que a gente não pode deixar passar em branco é a nutrição adequada. Porque senão isso vai Exatamente. ser gatilho para agravar a doença, para várias outras questões. E a gente sabe que quando o sistema digestivo ele está equilibrado, né, vai favorecer outros sistemas do corpo, né? O próprio respiratório, né, que a gente sabe que influencia. E Muito. então a gente tem que estar em equilíbrio, o tempo todo tentar buscar esse equilíbrio aí, né? Nosso E corpo é um foi quebra-cabeça, né? Se as peças não estiverem encaixadinhas, né, vai desencaixando e uma hora ou outra a gente vai sentir. aí a carroça não anda. Não. E pior que a gente começa a sentir depois dos 30, 40. Até 30 Sim, tudo vai bem. Você não tem calça, ele vai lá, descalcificou, está tudo resolvido. Ele dá um jeito no nosso corpo, né? sim. Depois dos 30 que a gente começa a sentir o impacto e que a gente realmente, né, pensa, opa, não dá para brincar mais, né? Se eu quero ter saúde e qualidade de vida, eu preciso rever meus hábitos. Uma coisa que eu tenho percebido, vindo de encontro a isso que você acabou de falar, os nossos avós, nossos pais, eles passaram por um processo aí de dieta saudável, né? Porque na época não tinha tanta coisa industrializada, né? Então, viveu-se muito bem. E agora eu acredito que talvez isso esteja retornando, não sei o que você acha, nesse sentido de as pessoas estarem buscando mais o natural, né? De buscarem o saudável mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que as crianças que estão chegando, elas já vão encarar diferente aí essa transição que teve. As crianças vêm de uma forma bem positiva agora para essa nova geração. O que você acha? O alimento industrializado ele veio com uma força muito grande e não foi falado o prejuízo daquilo tudo. Todo mundo achava fantástico um Prático, né? leite prático, um leite, um suco não precisava ficar na geladeira. Aquilo era lindo, né? Só que a gente não pensou né, o que está fazendo esse alimento ser mantido fora da geladeira, o que tem aí dentro, né? Para Sim, aumentar esse tempo de prateleira. Então, com o tempo que vieram os estudos, que vieram o impacto, que veio aí é, a questão da saúde das pessoas, questão da obesidade, as nossas crianças, né, estão mais obesas, estão diabéticas, estão mais alérgicas, as mulheres estão mais inférteis, as crianças estão entrando na puberdade muito cedo. Então, assim, quando começou a ver toda essa questão, muita doença autoimune, enfim, aí, né, todo mundo parou, o que está acontecendo? E começou a ser avaliado, excesso de agrotóxico, excesso de industrializado, sedentarismo. Então, nunca uma geração foi tão exposta a tudo isso de uma vez só. Então, a uhum. nossa geração, ela meio que teve um baque. Até que a nossa, assim, até certo ponto, igual eu, pelo menos, acho que o suco, leite de caixinha, acho que eu tinha já uns 20 anos, não lembro. Eu não façam conta. Não, Minha mãe, não façam conta. Então, já tenho, assim, eu tinha acho que uns 20, não sei. Quando começou a vir o industrializado com essa força toda. Então, eu ainda peguei na infância uma coisa mais saudável. Mas teve uma geração abaixo da minha que já cresceu comendo biscoito e leite de sim. caixinha e tudo industrializado, embutido, né? Então, a gente, agora que veio esse boom de crescimento de doenças, essa pandemia de doenças crônicas, e tá todo mundo começando a rever os hábitos. Sim, sim. E antes, quando a gente muda, e assim, no momento que a gente se propõe a mudar os nutrientes, o que parece ser difícil, né? Assim, ah, meu Deus, vou comer aveia, mas não tem muito gosto. Aí quando você começa a associar a aveia com uma coisa mais saborosa, uma fruta, né, um iogurte, como você orienta, a coisa fica prazerosa. Então, assim, vai muito do que é esse encarar aí os alimentos saudáveis, né? O que a gente tem que entender é o que o alimento industrializado ele é uma delícia, né? Não tem como falar que não é. Né? O nutricionista que falar que é ruim, ele tá mentindo. Bom, eu pelo menos acho uma delícia. E é difícil para mim também. Então é tudo uma questão de escolha. O que acontece é que o alimento industrializado, ele ativa de uma forma muito mais intensa a nossa papila gustativa. Só um minutinho. Olha o nosso Oi? rapaz, Já vou. Já tô lindeza. indo. Mamãe já vai.
Tá na hora tá da mamãe bom? brincar. Essa questão de pandemia, fazendo coisa mais em casa, tem dessas coisas. A criança aparece do nada Sim, do além, mas é uma delícia, faz parte. Nós né? somos todas mulheres Ele tava me gritando buscando. aqui, eu tava com vontade de rir. Não sei se vocês perceberam, ele Aham. gritando lá no fundo. Mas aqui a gente está batendo um papo, e se ele quiser sentar na mesa com a gente, vai ser super bem-vindo. Aí, então, assim, e quanto mais a gente come esse alimento industrializado, mais a gente começa a achar a alimentação natural sem graça, né? Sim, Mamãe já tá sim. indo, tá? Então, Tati, a gente falou no início da live sobre a questão de preparar as mulheres para serem mamães, a questão da fertilidade, né? Isso é um assunto que eu acredito que muitas mulheres vão se interessar por isso. Eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre esse projeto, que é um projeto profissional, mas também um projeto de vida. Eu sei que você se encanta com esse assunto, com essas pacientes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem chegou, quer sentar aqui. Deixa. Olá, tudo bem? Fala oi. Feia. Ela é linda, fala você é linda. Nasce. Aí, criança tem dessas coisas, né? Sim, faz Então, parte. filho, assim não, deixa eu. A questão vou da beber. fertilidade, o momento da gestação é o momento mais importante da vida da mulher, né? Então impacta Sim, assim. O que que a gente tem que entender? Hoje em dia, quando a gente digita no Google programação metabólica, né? Que são os primeiros 1.000 dias, eu brinco com as minhas pacientes que são os primeiros 1.100 dias, que ou seja, são os 3 meses Seu cocô. que são os 3 meses que antecedem a gestação, né? E os primeiros 1.000 dias que vão até os 2 anos da criança, é o momento mais importante onde a gente mais pode contribuir de forma positiva ou negativa para a saúde desse serzinho que vai vir. Então, assim, é um momento fundamental onde não dá para negligenciar a carência nutricional, né? Não dá para não suplementar, é um momento onde a demanda nutricional dessa gestante está aumentada, então a gente precisa realmente, né, corrigir carências nutricionais, suprir essa demanda de forma individualizada, né? A gente está vendo aí uma. ela desligou, será? Oi, voltou. Gente, desculpa, Sem problemas. eu achei que ele tivesse desligado. Não, tá tudo certo. Então, é um momento onde a gente realmente precisa tratar de forma Então, preventiva. A gente tem visto aí. Vocês estão ouvindo, gente? sim, Tá? tá ótimo. A gente tem visto de forma preventiva, né, vários exames relacionados à parte de polimorfismo, de carência nutricional, onde a gente consegue prevenir doenças, né, principalmente neurológicas, doenças da medula. A gente tem visto aí uma grande incidência de autismo, crianças com TDAH, com hiperatividade, às vezes uma simples carência nutricional, né, principalmente dos folatos, né, uma anemia que aquela mãe tava, não estava metilando, não estava chegando a oxigenação adequada para o cérebro daquele bebê. Então, coisas simples que realmente não dá mais para ser negligenciada. A gente precisa realmente tratar essa mulher nesse momento com a devida importância que ela merece. Né? A gente não pode simplesmente falar que autismo é do acaso. Você joga uma moeda para o lado, sorte ou azar, cara ou coroa. Não existe isso. Então, realmente, existe um fator genético, mas tem muita coisa que a gente precisa rever, acordar, né, para esses cuidados importantes. Contaminantes ambientais, né, metais pesados, tem uma relação muito grande com essa parte do neurológico, né, desenvolvimento neurológico das crianças. Então, realmente é um momento importante. E é a fase mais importante, na verdade, da vida, né, desse serzinho que vai vir. E falar do curso, né, Maline, que a gente tá com esse projeto, né? Sim, maravilhoso. Esse projeto de... Eu vou até abrir as caixinhas aqui de comentários para a gente deixar que eles falem agora e a gente vai continua conversando. Para a gente falar desse projeto lindo, Ótimo. né? Fala um pouco mais sobre ele. Então, é um projeto onde a gente vai poder auxiliar, né, as
gestantes, não só quem tem dificuldade, né, para estar engravidando, Sim, não só para quem tem dificuldade de estar engravidando, mas para todo mundo que quer se preparar para esse momento, né? Uma vez que a gente se programa para esse evento tão importante, a gente consegue detoxicar o corpo dessa mulher, limpar de contaminantes ambientais, melhorar a qualidade dos gametas, que é fundamental, né? Uma vez que a gente tem um óvulo de qualidade, um espermatozoide de qualidade, tudo que vai acontecer na vida dessa futura criança, desse futuro bebê, tem chances assim de ter mais saúde, de prevenir doenças. Então, é muito importante melhorar a reserva ovariana. As mulheres hoje estão deixando para engravidar mais tarde, né? Então, a gente precisa melhorar essa reserva ovariana, melhorar a qualidade desses gametas, preparar esse endométrio. Então, tem muita coisa que dá para ser feita pensando na saúde dessa futura criança, né? Desse futuro serzinho que está vindo. E melhorar a fertilidade também. Então, a proposta é melhorar a fertilidade e também programação metabólica, que é essa questão da gente conseguir modular a saúde dessa criança, dessa mãe dessa criança. maravilha. E a gente acredita que o grande objetivo da gente estar promovendo aí essa questão desse curso é justamente passar a informação. Porque às vezes as mulheres não têm essa informação, né? De que a dieta é importante, que vai favorecer a fertilidade, que vai favorecer uma gravidez mais saudável, né? Então, isso é fundamental. Essas informações, elas são fundamentais, né? É um tema novo, mas que está vindo com muita força, né? Tem sido tema de vários estudos recentes, estudos importantes, né? Na verdade, Amaline, esse é um tema, assim, não é tão novo. Há 30, 40 anos atrás, quando teve aquela questão de todos os médicos passarem ácido fólico para gestantes, a programação metabólica foi quando eles descobriram que o ácido fólico, quando está em déficit, ou quando ele não é dado de acordo com o aporte adequado, ele tinha uma incidência muito grande de doenças neurológicas e doenças da medula. Então, lá 30 décadas atrás, eles já descobriram, só que hoje eles estão descobrindo que não é só o ácido fólico, tem vários nutrientes importantíssimos que, quando estão em déficit nutricional, quando essa mulher está com déficit, impacta na saúde ou na doença, né? Então, hoje isso tem vindo com muita força, né? E por conta dessa situação, as mulheres deixando para ter filhos mais tarde, né? Incidência, essa pandemia de autismo, de doença neurológica, de abortos de repetição. Então, isso tudo tem chamado a atenção e tem sido alvo de estudos. E cada vez mais os profissionais de saúde têm encaminhado, né, essas gestantes, tentantes, futuras mamães para o nutricionista. Eles estão percebendo a importância, né, no tratamento, seja numa gestação natural, seja numa FIV. Sim. E aí praticamente a gente pode concluir que a nutrição, além de nos proporcionar saúde e bem-estar, né, ela vai prevenir doenças, prevenir situações em todas as fases da mulher. E isso é maravilhoso. A gente está com a fórmula nas mãos e precisa colocar em prática, né? Sim, o intuito da nutrição é justamente isso, é prevenção de doença e promoção de saúde. Sim, Né? exatamente. E uma vez que a gente promove a saúde, a chance da gente vir a ter doença é muito pequena. Então, né, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E de forma preventiva, que é o que a gente tem mudado essa cultura, né? Não só tratar a doença, mas entender que a gente consegue prevenir ela, a gente consegue passar por ela de uma forma mais leve, se a gente estiver com o corpo nutrido, bem nutrido. Sim, e o Pablo está colocando aqui, ó, que é importante se preocupar com a alimentação das mulheres, mas também não podemos esquecer de bem nutrir os papais. Sim, é verdade. Mas é um processo, como a gente falou, né? Quando um começa, acho que a gente vai dando o exemplo, um vem atrás, daqui a pouco vem o outro, quando vem a família inteira, tá? Eu lembro que na época que eu comecei, até a minha secretária, que preparava os alimentos, né? Ela se preocupava com aquilo que ela ia comer. Então, esse influenciar de forma muito positiva, né, é maravilhoso, assim. Eu acho que quando a gente se percebe, né, quando a gente percebe que isso vai ser importante para o processo, é maravilhoso. O grande segredo é esse, a gente influenciar de forma positiva e mostrar os benefícios, né? Não simplesmente assim, olha, vou cortar isso, porque senão todo mundo acaba vendo como uma restrição, como uma coisa ruim,
eu vou ter que deixar de comer aquilo? Não, você vai conquistar, né? O que você vai conquistar? O que vai trazer de bom essa mudança para a família? Vai ter mais saúde, vai ter mais qualidade de vida, mais disposição. Então é isso que a gente tem que trazer mais à tona, todos os benefícios que a nutrição traz pra gente. Senão a gente acaba vendo como. Silvia está falando aqui que até a pele fica mais linda. Sim. Né? Hoje tem uma área da nutrição que é a nutrição estética. Eu tenho até uma formação nessa área. Que a gente vê o quanto que impacta na pele, no cabelo, na unha. Sensacional. Né? Então, textura, flacidez. Todo. Exatamente. É para todo o complexo, né? Para todo o nosso corpo. O Aine está perguntando aqui, ó. E as bebidas alcoólicas? Vinho é bom? Isso a gente vai conversar na live de quinta-feira. Então, sim, assim, dentre todas as bebidas, né, eu sou nutricionista, não recomendo bebida alcoólica, mas dentre todas as bebidas, sim, o vinho ele tem um benefício no quesito antioxidante, né? Com moderação, eu acho que faz muito bem. Maravilha. Tô vendo aqui a Débora lá do Sul, coisa linda, psicóloga, minha amiga, está participando aqui da live com a gente. A Simone lá de Muriaé, coisa linda. Obrigada, gente, pelo apoio, por participarem com a gente aqui dessa live tão importante. Né? Eu queria dizer que essa live ela vai ficar gravada também. Né? Então, a gente sabe que às vezes, né, as pessoas não conseguem assistir no horário que a gente marca. Às vezes tem outras lives também acontecendo, às vezes não, várias, né? Lives acontecendo, aquela correria, né, de chegar, do trabalho, preparar o alimento para a família. Então, às vezes não consegue realmente sentar para assistir, mas a live vai ficar no feed, né, para vocês assistirem depois. E eu queria pedir que vocês compartilhem, né, porque é um assunto de extrema importância. Né? Às vezes a gente acha que é uma bobagem, é só para fazer dieta, para ficar com o corpo sarado ou o corpo mais magro, mas não é só isso, né? A saúde e o bem-estar que vem lá de dentro, né? A Débora está aqui falando, ó, no frio, vinho com moderação é saúde, isso aí. Na verdade, minha sogra está na live também, eu vou mandar um beijo para ela. Beijo, dona Tânia. Ai, que chique. Na verdade, essa questão do emagrecimento, ele tem que vir como uma consequência, né? Sim. É o que eu falei no início. A maioria das mulheres procuram um consultório de um nutricionista como a primeira necessidade de emagrecimento, sendo que isso vai acontecer, mas primeiro a gente precisa sondar, né? Todo o porquê de não estar emagrecendo, de não estar respondendo, por que está engordando. Então, o emagrecimento ele tem que acontecer em casos de obesidade, sobrepeso, mas é uma consequência da mudança no estilo de vida, na mudança de hábito, na mudança de escolhas. Sim, é isso mesmo. Acho que quando a gente entende essas escolhas, a coisa fica mais leve, mais tranquila mesmo. Sim. A gente começa a entender o que eu falei, é difícil para todo mundo, né? Não é difícil, que às vezes a pessoa fala, nossa, por que eu não consigo? É difícil para todo mundo, mas tem que ter o desafio. Tem que ir fortalecendo. O hábito nada mais é do que a mesma ação sendo repetida várias vezes. Então, no início é repetir mesmo, né? Mudar a despensa, por mais bem intencionado que a gente esteja, se a gente chega à noite com fome e abre a despensa, aquele monte de guloseima, a chance da gente aderir a essa mudança de hábito... 100%. É 100% dali, ó, do que não mais pode, difícil. Né? É mais difícil. E eu sempre falo, na hora de fazer a lista de compras, evitar realmente de comprar, porque quando não tem como comer. Né? O refrigerante não faz parte da lista, esses alimentos com muito açúcar, né? Com muita gordura. Então, ser mais um pouco seletivo aí nessa questão das escolhas mesmo, né? E não pagar para ver. Se a pessoa tem um perfil mais compulsivo, ama sorvete, para que ela vai ter sorvete em casa? Exatamente. Né? Então, a gente começar a se perceber nesse sentido também, começar a se ajudar nesse sentido. Sim. E eu tenho essa experiência foi muito boa, porque quando começou, não foi nada fácil, né? E esse processo, ele já vem acontecendo aí, com consultas a nutricionista, né? Há quase 3 anos. E ninguém está falando que é fácil. Cada dia mais linda.
Linda é você, riqueza. Mas é um processo que não se finaliza de um dia para o outro, Não, né? é um Mas processo. é dia após dia, na Dia verdade, após dia. né? Né? Dia após dia você vai repetindo, né? São várias mudanças pequenas que você vai repetindo e vai fortalecendo, né? E vão ficando mais Exatamente. fácil, né? Um exemplo que eu dei que é muito comum é diminuir o doce, o açúcar do café, né? Era até uma dificuldade sua no início. Quando você menos percebe, você já está fazendo e aquilo já se tornou leve, você Sim, já passou aquela fase. Então sim, é isso, é importante o quê? Escolhe 3 hábitos, fortalece, conseguiu passar essa fase, pega mais 3, não queira mudar tudo ao mesmo tempo. Porque a chance de exatamente. adesão vai ser pequena, a chance de você rasgar a dieta, xingar a Nutri vai ser grande. Né? Então Sim, vai aos poucos dentro do seu ritmo. Claro que para algumas pessoas no início funciona uma coisa assim, um pouco mais restritiva para ela ver resultados, se motivar, isso é muito pessoal. Mas via de regra é importante o quê? A gente escolher 3 hábitos, fortalece, depois escolhe mais 3. Né? Eu sempre vou lançando esses desafios no caso de emagrecimento, de escolher hábito, a gente fortalece, depois passa para mais 3 sim. e vai aumentando. Quando vai ver, mudou um monte de coisa, né? Mudou muita Conseguiu coisa. fortalecer, que é o principal, realmente fez com que aquela ação virasse um hábito, né? E foi ficando Sim. fácil. E quando ela menos espera Essa, aquilo que ela achasse que fosse difícil, impossível, né? Ficou fácil. essa é uma outra dica legal, que é o passo a passo, né? Isso aí. Um dia de cada Né? A vez. Tânia está aqui falando, na menopausa é mais difícil. Realmente, eu acho que cada fase tem o seu grau de dificuldade, né? Aham. Mas a menopausa, realmente, pelos relatos, né? A gente sabe que é uma fase muito difícil, complicada, mas que, como a gente falou aqui na nossa live, a prevenção ajuda bastante a amenizar aí esses sintomas, né? E, claro, com acompanhamento do ginecologista Com também. acompanhamento, tudo fica mais leve. A menopausa a gente Sim, consegue, com estratégias nutricionais, a gente consegue controlar o peso, né? Consegue reduzir os desconfortos, né, que a mulher tem por conta sim, das mudanças hormonais. Então, hoje em dia a gente tem muito fitoterápico, muita fórmula natural, até chás também que auxiliam muito nessa questão da menopausa. Suplementação, tem coisa que tem que suplementar, um exemplo, né? Por conta da questão das alterações hormonais, a captação de cálcio, de vitamina D, ela fica prejudicada na mulher com menopausa. Então, tem que avaliar essa questão da suplementação, cálcio, magnésio, vitamina D, sim, importantíssimo. Então, realmente precisa, mais uma vez, ser avaliado de forma individual, não tem outra forma. exatamente. E entender que cuidar-se é um presente, né? É Sim. você se presentear a cada dia, quando você pensa em cada detalhe que você vai escolher, em cada alimento que você vai escolher, né? Então, é um presente para você mesmo. Não tem E luxo maior que ter saúde, né? exatamente, é o nosso bem mais precioso, né? E Justamente. diante de tudo isso que nós falamos, né, da prevenção, nas fases da mulher, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui no Divã do Saúde para essas mulheres lindas que têm aí como meta de vida se cuidarem, se tornarem cada dia mais lindas, de bem consigo mesma. Como você fala, olhar para o espelho e gostar do que vê. Isso, justamente. A mensagem que eu deixo hoje é, na verdade, uma reflexão, né? Para a gente entender o quanto que essa questão do autocuidado é importante, né? Esse mês é um mês que a gente fala muito nisso. Então, cuidar da saúde é um ato de amor. A gente dá sentido às coisas, né? Meu corpo está bem nutrido, né? Como está a minha saúde? O que eu tenho feito pela minha saúde? O que eu tenho feito por mim? Que só estando bem a gente Sim, vai conseguir cuidar do outro. A gente entender a nossa importância como mulheres, né? Mães de família, enfim. O quanto que a gente exatamente. pode impactar de forma positiva na vida da nossa família, né? Na saúde deles e comprar essa causa mesmo de poder fazer com que a gente faça a diferença no mundo, né? Tornar o mundo mais saudável, principalmente a próxima geração, né? A geração dos nossos filhos, Exatamente. mudar essa situação, esse cenário de obesidade, de autismo, enfim. E muito disso está realmente nas nossas mãos. Assim, a gente comprar essa causa e influenciar as pessoas de forma positiva para a gente conseguir fazer essa Exatamente. diferença na Com saúde, certeza. consequentemente na felicidade, né, Marina? Porque não tem como ser feliz sem saúde. Não tem. Eu acho que Eu te saúde é a pergunto, base. né? Você quer ser feliz?
Eu queria te agradecer muito, muito mesmo, né? Eu achei muito legal a gente poder ter esse papo que a gente sempre tem no seu consultório e mostrar para as pessoas, né, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Bater esse papo com a Nutri é tudo de bom, é falar de saúde, é falar da gente, é falar de beleza, é falar de estar saudável. Não é só de estética que a gente está falando, e que também, se estivesse falando, está tudo bem, porque tem muitas pessoas que também buscam isso, né? Sim, E aí a gente cai aí na individualidade, então cada um escolhe por um motivo, por algo que o incomoda, né? Então, é justamente. isso. A O gente tem importante é se cuidar. Tá com saúde, tá exatamente feliz. isso. Eu queria só lembrar que amanhã a nossa live vai ser às 15 horas. A nossa convidada, ela é de Doha, vai estar falando com a gente amanhã lá de Dubai. Então, por conta do fuso horário, né? A gente vai fazer a live um pouquinho mais cedo, às 15 horas, aqui no horário de Brasília, que lá já vai ser 22 horas. E é isso, assim. Eu queria te agradecer mais uma vez. Não sei se você vai conseguir assistir ao vivo, mas esteja aí com a gente depois no feed, vou deixar gravadinho para todo mundo ver. Com certeza, quero ver todas. Você comigo nesse projeto, ele só confirma, sua presença só confirma o quanto que a transformação na vida da mulher é importante, né? Eu senti que foi possível, né, com a sua ajuda e de outros profissionais que também tiveram. E quando eu coloco isso aqui, é justamente para mostrar para as pessoas, para as mulheres, que é possível sim, que basta que queiram, né, fazer a diferença, mudar o seu ritmo de vida, pensar em qualidade, bem-estar de vida, que é o maior foco aqui. E a gente vai bater muito papo ainda sobre isso. Não é só dessa vez que a gente vai fazer essa live. Além do curso, a gente pode fazer outros bate-papos aqui, né? Porque vai deixar minha tela mais linda, ter a Tati aqui, essa coisa linda, Um que é linda prazer por estar dentro aqui, e compartilhar linda por saúde. fora. Conta É comigo isso aí. sempre. Fico muito feliz em ver essa transformação na sua vida. E é o que me move, poder ajudar, ver essa transformação. É o que dá sentido à minha profissão. Muito feliz. Conta comigo sempre. Estaremos aqui mais vezes. Eu fico muito feliz de poder contar com você, porque você exala saúde, você fala de saúde. E isso é muito bom. Muito obrigada. Beijo no seu coração. Outro beijo. Boa noite, Beijo gente. grande. Boa Boa noite, semana gente. para Muito todos. obrigada. Todo mundo que esteve aqui com a gente. Titofinho tá lá, que lindo, Titofinho, cheio de rostinho de coração. Tá? Bárbara, obrigada. Obrigada a todo mundo, gente. Gratidão. Boa noite.